Olha, e hoje temos estreia aqui no Arena. A partir de hoje a gente tem um encontro marcado todos os dias às 7 da noite com a comentarista de economia Rita Mundim. Rita, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Boa noite, Leandro. Muito obrigado aí pelas boas-vindas. Nós que agradecemos. Rita, esta semana a economia promete ser agitada porque tem muito dado para sair, né? O que esperar do IPCA 15, hein? Pois é, Leandro, essa aí é a batata quente. E a batata quente sai amanhã. Por que que a coisa pode assustar? Porque a inflação de fevereiro, medida por esse índice, para quem não é do ramo, a gente tem o IPCA, que é a inflação fechada. A gente, quando fala inflação fechada, é que a coleta dos preços é feita do primeiro dia ao último dia do mês. Então, esse é o IPCA, a inflação oficial do Brasil. Mas existe uma prévia que o IBGE calcula, que é o tal do IPCA 15, que sai amanhã. Então, a coleta dos preços ela é feita do dia 15 do mês anterior, então, no caso, janeiro, até o dia 15 do mês corrente, no caso, fevereiro. E o que nós tivemos em fevereiro? Volta às aulas. Então, há uma expectativa muito grande de alta de preços de material escolar. Então, educação é um item que pode subir muito. Em janeiro, nós tivemos o bônus de Itaipu, que mascarou a inflação. Então, tivemos uma inflação baixa pelo bônus de Itaipu. A energia vai voltar a fazer preço na inflação de fevereiro. Tivemos também o reajuste do diesel pela Petrobras. E sem falar na inflação de alimentos, que permanece aí tirando o sono e o dinheiro de quem vai para o supermercado. Rita, temos o balanço da Petrobras também, projeções de queda no lucro. É um sinal vermelho para o investidor? Pois é, a Petrobras é o principal papel mais negociado, né, da B3. E ela vinha distribuindo dividendos extraordinários e, com isso, chamando a atenção dos investidores em geral. Então, a empresa veio, né, as ações vinham se valorizando e o que a gente pode ter é um balanço bem mais fraco se nós compararmos com o mesmo período do ano passado. As projeções que foram divulgadas até aqui apontam a possibilidade aí de uma queda na geração de caixa de cerca de 30%. Deve haver também uma queda na receita, em torno de 21%, e a gente, com isso, né, projeta um lucro menor. E tem para todo gosto. Na média, a projeção é de um lucro de 2 bilhões. Mas a XP, por exemplo, está projetando 800 milhões. Na outra ponta, o Santander, bem mais otimista, está projetando um lucro em torno de 5 bilhões. Então vamos aguardar, o balanço sai na quarta-feira, mas já está fazendo preço. As ações caíram quase 1%, apesar de um preço de barril de petróleo um pouco mais valorizado nos últimos dias, por causa dessa negociação de Trump com Putin para colocar fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. Rita, e teremos ainda dados de emprego, CAGED, PNAD, ou seja, o Brasil tem conseguido bons resultados na geração de empregos? Qual a tendência daqui para frente? O que a gente tem visto desde novembro, de forma clara, é uma desaceleração da economia. Então, essa desaceleração, ela pode ser sentida nos dados da produção industrial, nas vendas ao varejo, no comportamento do setor de serviços. Então, está havendo, sim, essa desaceleração. E nós temos também, juntamente com isso, essa alta na taxa de juros. Então, juros em alta compromete a atividade produtiva, tira a vontade do investidor, né, na economia real. Então, ele prefere adiar investimento e viver de juros do que investir na economia real. Então, estamos convivendo com um período onde a taxa de juros está muito elevada, deve continuar em alta e a gente vê isso claramente através do relatório de mercado, o Boletim Focus. Pela 19ª semana consecutiva, nós temos uma projeção em alta para a inflação de 2025. Então, essa inflação que há 4 semanas atrás estava projetada em 5,5%, hoje está em 5,65%. E isso vem contaminando a inflação para 2026, as projeções para 2026. Há 4 semanas atrás, a projeção era de uma inflação de 4,22%. E pela 9ª semana consecutiva, houve um aumento também na projeção de inflação para o ano que vem.
que já está lá chegando no teto da meta, 4,5%. Só para quem não sabe, né, a meta que é perseguida pelo Banco Central, o Banco Central tem a missão de proteger o nosso poder de compra. Então, a missão de proteger o poder de compra, ela é executada pelo Banco Central com os instrumentos de política monetária. O instrumento de política monetária mais poderoso, aquele que segura todo mundo, não deixa ninguém ir para o shopping, é a taxa de juros. Você abre mão do consumo presente, você adia esse consumo quando o juros está muito alto. Então você recebe os juros e depois você vai consumir. Então a expectativa é de uma Selic no final desse ano de 15% e essa deterioração nas projeções de inflação. Então a inflação está sendo projetada cada vez mais para cima, para esse ano e para o ano que vem. Repito, é a 19ª semana consecutiva de alta para a inflação de 25 e a 9ª semana de alta para a inflação de 26. E isso vai acabar influenciando também na expectativa do PIB, Produto Interno Bruto, que é o crescimento do país. E hoje o presidente Lula soltou mais uma pérola. Ele falou para ninguém acreditar nessa bobagem de macroeconomia. Se macroeconomia for uma bobagem, nós estamos aí realmente com um problema, porque o presidente tem que entender que as variáveis, elas se comunicam e se a taxa de juros está alta, se o dólar está bem acima do que deveria estar, a consequência dessas variáveis estarem nesses patamares é a falta de responsabilidade fiscal do Brasil há anos. Os políticos têm que ter responsabilidade fiscal. E só para terminar aqui, Leandro, dentro desse raciocínio, o mercado estressou hoje, na hora que saiu a notícia de que o presidente Lula vai fazer um pronunciamento às 8h30 à nação. E o medo do mercado é que seja um pronunciamento indicando mais gastos, sem que haja origem para esses recursos. Ok. Conversamos com a Rita Mundim. Rita, obrigado, viu, pela participação e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.